Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje eu recebo com muita alegria de novo aqui o vereador Bertin Scandioso. Tudo bem, Bertin? Tudo bem, Serginho. Tudo bom, graças a Deus. Quantos anos já de vereança? Serginho, nós estamos no 6º mandato, né? Então, 18 anos, né? Não, 22 anos, né? Perdão. Isso é uma resposta da população, porque você deve estar fazendo um bom trabalho, né? Eu procuro trabalhar no sentido de agradar realmente a população. Ter um trabalho transparente e facilitar o contato com a população. De onde você veio? Nós estamos numa época, numa semana de férias, ó, numa semana de aniversário da cidade, e é importante saber de onde vêm os nossos vereadores. Você é daqui mesmo, de Ribeirão? Nascido e criado aqui em Ribeirão Preto, mais especificamente ali no Campos Elíseos, na Rua Amazonas. Rua Amazonas, que tem aqueles... não é desmanche que chama, como é que é? Reciclagem, né? Inclusive, naquela casa, eu recebi de herança dos meus pais, né? Aquela casa onde eu nasci, inclusive meu pai, então, transferiu a escritura em meu nome. Eu procuro cuidar, inclusive, da tradição, da história da nossa família. Você é dentista? Cirurgião dentista. Cirurgião dentista. E pai de 3 filhos dentista e um filho agora advogado. De onde veio essa vontade de ser cirurgião dentista? Olha, eu sempre tive essa vocação. Eu, quando estudava na Associação de Ensino aqui na Rua Duque de Caxias, onde vai ser hoje a Prefeitura Municipal, porque depois da associação foi a Caixa Econômica. Da Caixa Econômica, então, agora vai ser a Prefeitura. Ali era a associação e, no fundo, era a faculdade, ali na esquina da Catedral. Ali funcionava a faculdade de odontologia. Então, quando eu estava no intervalo, eu ia ver os alunos acadêmicos, né, de odontologia, estudando ali, e passava meu tempo de intervalo das aulas vendo o pessoal estudar ali, e me entusiasmei com aquilo. Depois, o meu primeiro dentista também me entusiasmou, me encheu de entusiasmo para que eu, então, escolhesse. E, graças a Deus, me sinto um profissional realizado na profissão. Vou fazer uma pergunta assim um pouco diferente. Nessa época aí, você já tinha ido numa Câmara Municipal? Tinha pensado em alguma coisa assim ou nem estava nem aí? Por incrível que pareça, Sérgio, não conhecia. Eu fui conhecer uma Câmara Municipal quando o então vereador era o Vicente Golfeto. Foi na ocasião do falecimento do meu pai, ele me procurou para que eu desse informações a respeito da história do meu pai. Então foi quando eu conheci a primeira Câmara, ali na Rua Duque de Caxias. Depois tive a oportunidade de conhecer ali quando funcionou no mosteiro, no Morro do São Bento, onde é a Casa da Cultura hoje. Sim. E depois para cá. Aqui, então, foi que... E como que você entrou na Câmara? Surgiu o interesse de onde? Você nem sabia, não vinha, não tinha essa atuação política, vamos dizer assim. E o que aconteceu para você mudar e querer ser um vereador? Eu não tinha a noção do que é a Câmara, do que é o Legislativo, a atitude, a ação de um vereador. Mas eu sempre tive a proposta de servir ao próximo. Eu, quando ainda trabalhava como cirurgião dentista, meus filhos ainda em fase de infantil, consegui vaga para eles ali no Carme Massaroto. Depois, com o tempo, eles foram para o Dom Luiz do Amaral Mozinho. E ali, então, me tornei, fui convidado por 6 anos de presidente da Associação de Pais e Mestres. E então aquilo, eles iam no consultório procurar vagas, né, para os filhos. E eu me sentia bem. Depois, na igreja, quando eu sempre participei da Igreja Santo Antônio, eu participava do movimento de Pão dos Pobres. Então, a gente procurava atender as pessoas. E eu me senti bem. E quando eu pensei que eu fui convidado para me candidatar pela primeira vez, eu me senti assim, talvez, então, agora eu tenho mais condição de estar servindo ao próximo. E você ganhou na primeira vez que se candidatou? Eu disputei 2 eleições. A primeira, eu tinha 3 filhos fazendo a faculdade, e então eu não tinha recurso financeiro para uma campanha. Aí eu, apenas com o conhecimento na cidade, no meu bairro, no meu consultório, eu consegui obter 1.024 votos na época. Fiquei segundo suplente. Aí, na segunda, eu consegui 2.080 votos.
Então, eu fiquei primeiro suplente. Na terceira é que eu tive 3.400 e poucos votos, foi quando eu me elegi a primeira vez. Era mais Foi em fácil? 2001. Era mais fácil na época ou agora? Porque algumas pessoas dizem, agora está mais fácil, tem internet, você pode fazer propaganda pela internet, você acha isso? Eu acho que o contato corpo a corpo com o eleitor, eu acho que demonstra mais a sua vontade de ser, a sua disposição de servir, a sua disposição de ouvir aqueles que te procuram. Então, eu acho que tanto faz aquele tempo como agora. O importante é você ter um contato mais pessoal com o eleitor, com o morador da cidade. Ribeirão tem uma característica interessante também na política, que os radialistas, apresentadores de televisão e tudo mais, sempre estão se elegendo. É uma coisa da cidade, porque fora da cidade de Ribeirão Preto isso não acontece muito. É difícil participar de uma eleição com uma concorrência tão pesada assim, de rádio e televisão, já que você não é de rádio e televisão? A gente sabe que é difícil porque o contato no microfone, no rádio, na televisão, eles são um contato mais próximo, a pessoa ouvindo um noticiário, um programa, né? Então ele tem a interação entre o ouvinte e o programador, ou então o apresentador do programa, se torna mais íntimos, né? Então eu vejo assim, eles terem mais próximo do eleitorado. Mas eu acho que o fato de você ter uma conduta limpa, uma conduta de origem familiar, né? E eu acho que isso daí tem uma influência, porque eu tenho o exemplo de uma família, graças a Deus, de boas maneiras, boas atitudes, e agir sempre com honestidade e respeito. Saber que aquilo que é seu, o que é do outro é do outro. E então o direito do eleitor, a gente respeita até onde começa o da gente também, né? E depois de tantos anos na vereança, né, trabalhando assim, você é muito cobrado ainda na rua, não? O pessoal te cobra, fala que não gostou de alguma coisa, ou todo mundo só, oi, tudo bem? Acontece. Há muita confusão, ainda tem uma parte de algumas pessoas que não estão ainda bem esclarecidos de saber o que é o legislativo e o que é o executivo. Então, às vezes, a pessoa solicita, por exemplo, um recap de uma rua, e nós sabemos que isso é uma dificuldade do executivo. E as pessoas, então, cobram, poxa, eu pedi para você e você não conseguiu. Não é que eu não consegui, eu fiz a proposta ao secretariado, mas a resposta depende deles. Então, eles é que estão com o poder de executar, por isso que fala executivo, né? Por falar em buraco, vereador, nada muda na cidade, continua com um monte de buraco, continua ruim o asfalto, hein? Sem dúvida, a Ribeirão Preto é uma cidade que esse mês estamos comemorando o aniversário da cidade. É uma cidade antiga, de mais de 100 anos, então existem ruas ainda que nunca teve um recap, né, durante o tempo do primeiro recap. Então essas ruas sofrem realmente o desgaste, principalmente na época de chuva. E a gente vê que eles amenizar o problema através do sistema de tapa-buraco, que eu não vejo assim grandes resultados, não, em função da diferença, da qualidade de massa aplicada naqueles locais, né? Como inclusive várias vezes a gente procurou até no sistema de analogia, a gente procurava falar com o secretário da pasta. Olha, tapa-buraco do jeito que está sendo feito não convém, é dinheiro sendo jogado fora. Isso daí como uma analogia entre o buraco na rua e a cavidade de um dente, que eu sempre, né, foram 46 anos trabalhando como cirurgião dentista, né? E então, quer dizer, o dentista, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar a forma de conveniência na cavidade, ele tem que forrar a cavidade, fazer a limpeza na cavidade, fazer retenção na cavidade, para depois inserir o material restaurador. Assim deve ser também na rua, porque ali a nossa mastigação ela é muito pesada, ela pesa mais de 2.000 quilos, se você transformar em peso, né, a força da nossa mastigação. O que acontece? O caminhão, a jamanta, o ônibus passa sobre o asfalto, então aquilo ali também vai sofrendo pressão e com o tempo um material mal aplicado e de má qualidade, ele volta a surgir o buraco.
Então, por isso que normalmente se pede o recap, que o recap remove aquela massa antiga e aplica uma nova com maior resistência. Esses seus anos de vereança, o que você diria que a Câmara atuou bem? Alguma coisa assim que ó, a Câmara fez uma coisa legal nessa época, ou aquilo que você quer dizer, a Câmara não atuou bem aqui? Olha, primeira coisa que eu acho em relação o ano anterior, acho que foi o ano anterior, a redução do número de vereadores. Eu acho que andou bem a Câmara votar aquele projeto que eu apoiei de reduzir de 27 para 22 vereadores. Eu acho que isso daí andou bem. O sistema da transparência, né, que foi implantado na Câmara, porque a população tem o dever, aliás, o direito, né, de fiscalizar. Eu, por exemplo, TV Câmara, né? TV Câmara, vocês, com o trabalho magnífico de vocês, da sua equipe, mostra para o povo o que está acontecendo dentro da Câmara. Então, a pessoa querendo acompanhar tem uma forma de acompanhar, além do contato pessoal com cada vereador que ele confia. As pessoas às vezes perguntam assim, para que ter uma TV na Câmara? É a mesma pergunta que se fazia quando começou a TV Justiça. Muita gente perguntou, para que ter uma TV lá no Supremo, no Superior, né? Todos os tribunais hoje têm uma TV, nem que seja pelo YouTube. Bom, a gente só fica sabendo as coisas que estão acontecendo por causa da TV. Senão a gente não sabia. Antigamente ninguém sabia o nome de nenhum ministro. Hoje todo mundo sabe o nome de todo mundo e sabe o que acontece. E a conduta de cada um. E a conduta de cada um. A mesma coisa acontece com a TV em Ribeirão Preto, né? Eu penso que foi sim, um marco para a cidade, porque hoje é tudo transparente. Além do que, você tem a oportunidade de estar aqui falando o que você talvez não teria em outra emissora, né? A Câmara, por exemplo, eu participei já de várias mesas da Câmara Municipal, nunca como presidente, porque eu acho que os colegas que pretendiam, eu sempre fui de respeitar o direito, todos têm o mesmo direito, mas às vezes a pessoa pede e eu nunca fui de negar, então sempre fui do lado de concordar. Mas mesmo assim, de algumas vezes, alguns anos, eu participei da mesa. E eu vejo que os presidentes, inclusive o nosso atual presidente, o Maraca, dá oportunidade. Você vê que durante as sessões no plenário, pessoas se manifestam e eles são respeitados, né? Desde que não falte com respeito. Claro. E nessa atual gestão, o que você teria para falar assim, isso aqui foi legal? Porque a gente tem algumas coisas legais aí, a questão do estacionamento, que agora é a primeira vez que a Câmara faz isso, né? O pessoal vem passear no parque, fica aqui. Além da energia que vai ser mudada, mas enfim, o que você acha que vocês andaram bem? A falta o fato de não ser mais usado o papel também é uma economia muito grande, né? Essa abertura que deu para a população que se dirige ao parque aqui vizinho Maurílio Biagi, hoje tem o estacionamento e tem acesso de dentro da Câmara até o parque. Então, quer dizer, a Câmara procura o quê? Se aproximar o máximo possível da população. É dessa forma, porque aqui é a casa do povo, é onde se discutem as leis, mas também o morador, quando ele se dirige a um gabinete, ele tem que ser respeitado, que tem muitos que vêm aqui para conhecer a nova Câmara, né? Mas outros vêm, a grande maioria vem por necessidade. Bertinho, antigamente vinha muita gente aqui na Câmara pedir cesta básica, pedir vale-refeição ou pedir passes de ônibus. Pagar luz. Ônibus para ir para outra cidade. A gente percebe que isso diminuiu bem. Você acha que isso é porque as pessoas estão mais informadas, que elas não podem fazer isso? Além da informação, a conscientização dos vereadores. Nós sabemos que isso não é de autonomia do vereador. Isso pode representar o quê? Uma possível negociação de favores, de negócio numa possível eleição. Eu não vejo isso correto. Então, como existe na justiça eleitoral, que somos proibidos desse tipo de atitude, nós temos que respeitar a justiça. E a população tem que reconhecer isso daí. E com essa negativa dos vereadores, eu creio, por exemplo, eu falo pelo meu gabinete, pelo gabinete nosso, né, que eu tomo conta. Essa procura praticamente desapareceu.
A gente percebe. Agora, a gente percebe o seguinte, muita procura em relação a problemas com o SAERP hoje, com o IPTU, muitas pessoas de idade procuram pela dificuldade, após essa pandemia, dificuldade no cumprir com seus compromissos com o IPTU, procuram pela isenção. Outros, hoje mesmo eu fui procurar saber em relação à posição de um morador lá do Jardim Zara, que ele está com uma dívida enorme, ele queria ver como negociar, ele não tem esclarecimento para chegar lá, então eu procurei, não é obrigação do vereador isso, mas nós temos que servir o povo, né? Acompanhar para que ele seja conscientizado e que arque com os seus deveres com o município e também que eles também reconheçam a dificuldade da população, porque graças a Deus que hoje nós temos grandes servidores que procuram informar de uma maneira assim bem correta e de uma maneira rápida para que a pessoa regularize sua situação. Eu sou feliz de ter sido atendido pelo prefeito no ano passado o pedido do refis, né? Tanto no IPTU quanto no SAERP, quer dizer, muitas pessoas colocaram a situação financeira em dia com o município graças a esse projeto que o prefeito nos atendeu, né? E mandou para cá, a Câmara aprovou e com isso daí muitas pessoas foram beneficiadas. Betinho, você fala do prefeito que ele te atendeu, tal, é legal ouvir falar isso, mas você andou votando com umas coisas contra ele também. Quando não me agrada, eu sempre falei pessoalmente com o prefeito. Eu respeito o partido que nós estamos, a ideologia do partido é magnífica, eu concordo, mas existem cabeças diferentes. Ele pensa de uma forma, eu penso de outra. Agora, eu penso sempre, como filho de Ribeirão Preto, eu penso na população. Penso de que forma que isso vai ser bom para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas isso criou algum atrito ou não? Você ter votado? Às vezes cria uma situação de desagrado por parte, né, do executivo, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é servir bem minha cidade. É saber que aqui eu nasci, fui criado, constituí minha família. Hoje sou avô de 6 netos, né? Então amanhã um neto meu eu posso estar já em outra esfera do mundo, né? Mais próximo de Deus, se é que eu tenho essa dignidade, né? Mas um neto meu não vai ficar chateado, puxa, meu avô não contribuiu com isso, tá entendendo? Então eu tenho esse compromisso, o compromisso com a cidade, com a população, né? E também com a família, porque a família é importante para a gente. Já que você está falando da cidade, fala para mim aí pelo menos 3 lugares da cidade que você acha... Você gosta muito de ir? Que eu gosto? Que você fala, nossa, eu gosto de ir lá. De vez em quando eu dou uma voltinha, nem que for sozinho lá. Eu não paro de ir no Campos Elíseos. Eu não paro de ir na Vila Tibério. São os bairros mais... O Ipiranga, são bairros mais antigos que eu hoje, com quase 80 anos de idade, eu vi esses bairros crescerem. Há poucos dias eu peguei o meu irmão, convidei meu irmão, esse que é médico, o Dr. Luiz Carlos, para dar uma volta na cidade para ele ver como que... Porque o profissional é interessante, Serginho. O dentista, o médico, ele fica como numa prisão de 4 paredes o dia todo, porque você tem que trabalhar, atender o pessoal numa condição digna de higiene e de tudo. Então, dificilmente você sai para a rua, né? Eu, agora, como vereador, sim, para todo lado. A pessoa me fala de há pouco tempo, me falaram da igreja Santa Rita, que na frente o padre estava chateado com vazamento de esgoto. Eu peguei o carro, fui lá ver e, graças a Deus, resolvi. Eu convidei meu irmão para uma volta. Quando eu cheguei ali do lado do Morro do Educandário, o Morro da Vitória, ele viu a visão de toda a cidade. Ele falou, meu Deus, eu me lembro que eu era moleque, eu vim aqui no Educandário pegar caju, pegar fruta aqui, que a gente pedia para o zelador aqui, para o gerente, para dar para a gente, né? Olha aqui, eu vinha de bicicleta ou a pé, olha, isso aqui virou uma cidade. Então você vê a dificuldade, às vezes, de determinadas pessoas. E eu, graças a Deus, com o cargo de vereador e com a maneira que eu trabalho, eu procuro conhecer
grande parte da cidade. Então, a cidade é gostosa de andar. O que você gosta é Ipiranga? Gosta não, que você vai mais? Não, eu visito a cidade toda. Por exemplo, hoje eu estive lá no Cândido Portinari. Sim, né? mas uma coisa que você tem mais um quê? É o ciclo de amizade, porque tá. a gente Amizade. tem aquela população que a gente sempre teve, quando ainda da atividade minha como dentista, a gente tinha o contato. Então, onde eu tive sempre aqueles contatos, é gostoso você passar. Por exemplo, outro dia eu estive lá no Ipiranga, no açougue do Stefanelli. Quer dizer, é gente que eu me lembro que meu pai ia lá comprar carne para a gente no final de ano, essas coisas aí. Então, são pessoas que a gente, vendo, a gente recorda. E isso é gostoso. Betinho, já que você é da área da saúde, por que a população, não estou falando de Ribeirão não, mas no modo geral, por que a população é tão mal atendida? Porque não é de graça, o serviço médico não é de graça. Alguém diz assim, vou no postinho que é de graça. Não, não é de graça. Não é de graça. Você pagou os seus impostos, os impostos foram aplicados agora, ali. por que o serviço público é tão ruim? Você vai no BDS, no UBS, eu nem sei muito bem essas qualificações, mas... Cara, por que é tão difícil a prefeitura, o governo, atender bem o seu município? Porque uma população bem atendida, ela é uma população feliz, uma população... Eu não entra na minha cabeça, não acredito que o prefeito não queira fazer algo bom. Eu imagino que todo prefeito, quando entra lá, fala, não, vou fazer algo bom. Mas por que entra prefeito, sai prefeito, e isso não acontece? Continua um lixo, os atendimentos, maca... quebrada, cadeira quebrada, às vezes manutenção é horrível, chove dentro, exatamente. O que acontece com o poder público que não gasta dinheiro e diz que gasta dinheiro na saúde? Mas o que acontece que... Está sendo mal gasto. Mas, esse dinheiro está sendo mal gasto. Quem é que vai fazer alguma coisa? Porque assim, quando chega a senhorinha lá de 60, 70, 80 anos, ela só quer uma coisa, ser atendida. Ser atendida, ninguém vai lá para passear. Eu passei na UPA outro dia em frente, tinha uma fila até na rua. Verdade, eu concordo. Até quando a população vai continuar sendo tratada dessa maneira? Eu acredito, Sérgio, eu acredito que a administração, eu acho que falta muita coisa no saber dividir as coisas, distribuir o serviço. Eu acho o seguinte, você vai na Secretaria de Saúde, você vê lá pessoas trabalhando e às vezes com má vontade, porque tem o bom profissional e tem o mau profissional. Em todo lugar tem isso. Existe o bom dentista, o mau dentista, isso existe mesmo. Tanto é, se você me perdoa, até aproveitar a chance de parabenizar hoje o diretor da divisão odontológica, o doutor Arthur Rocha Martino, porque ele pôs ordem na casa. É aí que eu vejo. Quando há alguém que acompanha de perto, veja, de perto, porque é tão chato quando você ouve, igual um domingo, eu estava em casa, 11 horas da noite, e me ligaram que na UPA Norte tinha uma pessoa com deficiência, já eram 11 horas da noite, estava lá desde as 18 horas e não tinha sido atendido porque tinha apenas um médico. Eu fui até lá no local, fui ver, era verdade, tinha um médico só, liguei para o gerente e ele me deu razão que realmente era para ter 3 médicos e 2 pediram licenças que passaram mal, problema de saúde e não foram trabalhar. Mas, peraí, esse gerente tinha que fazer o quê? Esse afastou, vamos colocar um outro. Vamos pedir a colaboração de um outro. E fica até ruim para aquele que vai trabalhar, que ele fica lá sofrendo até ameaça. Sozinho. E ameaças, é verdade. Então, o que eu acho é o seguinte, o que falta é um critério de distribuição de trabalho, dividir as ações. Não é apenas o secretário que é responsável. O secretário tem que saber ministrar, olha, você vai cuidar dessa área, você dessa, e cobrar com rigidez, porque senão, infelizmente, tem aqueles que encostam, Sérgio. É duro você ver informações que você vê que não é a verdade. Né? Então, chegam isso ao nosso conhecimento, a gente passa para lá, como fiscalizador, que é a nossa principal função. A gente passa, eu hoje estou como presidente da Comissão Permanente de Saúde. Então, tem uma moradora que ela acha que eu sou o secretário de saúde. Ela me liga, olha, como é que faz? Aqui está faltando, meu Deus, eu fui atrás, fui ver, cobrei, está entendendo?
mas não tem resposta. Eu sei de unidades que os gerentes me procuram. Vereador, olha, dá uma chegadinha aqui. Por exemplo, eu estive lá na unidade do Dutra, né? Puxa, eu vi realmente a parede, o forro, tá uma vergonha onde trabalhava um médico especialista lá, estava trabalhando naquele ambiente, quer dizer, e não é um médico, e o paciente que está precisando. Não, mas para o próprio médico também, como é que um profissional vai trabalhar num lugar desse? Qual a motivação que ele tem de trabalhar num lugar desse? Adequada, porque também só jogar em cima do servidor também não dá. Eu acho que o dinheiro não falta na saúde. Isso daí ele está sendo mal usado. A gente ouve notícias de que em alguma unidade as pessoas não conseguem tirar raio-x porque está quebrado. Aí tem que pegar uma perua e levar para outro lugar. Peraí, mas só tem um raio-x? Não, e outra coisa, o porquê que esse gerente não comunicou ao secretário que eles estão sem o equipamento? Bom, está sem o equipamento, o secretário tem que tomar posição. O paciente não pode esperar, a doença não tem hora e não tem dia. Ele que compre o serviço de um hospital, de um tem que fazer alguma coisa. De um laboratório. Porque quando a pessoa vai ao médico, ela só quer acabar com a dor dela. Ela só quer ser curada. Nada mais. Recentemente foi anunciado aqui em Ribeirão Preto que a nossa UE ia fechar. E que fechou por um dia fechou o atendimento. Uma vergonha. Ribeirão Preto, que o Hospital das Clínicas é referência para o mundo. Então, falar que fechou uma unidade pertencendo ao Hospital das Clínicas. Eu fui até lá, vi, e é verdade, estava fechado, os cartazes anexados. O que aconteceu? O governador esteve aqui. Eu elaborei um requerimento, fui até ele, entreguei o requerimento solicitando. Se não tem como construir a nova UE, que está no papel até hoje, que não saiu do papel, se não tem condição, que ele amplie ou então que ele compre leitos de hospitais filantrópicos, hospitais particulares. Serginho, é impressionante, dá a impressão que fala, pô, você mandou no governo, não é isso não. Eu levei o problema para ele, ele leu o meu requerimento, no dia seguinte ele tinha acabado o problema na UE. Tinha voltado o funcionamento. Não estou dizendo que foi o Bertinho que resolveu, não. Mas ele no mesmo dia, naquele dia, lá na entrevista que ele deu a resposta do nosso requerimento. Quer dizer, a gente faz, a obrigação da gente, né? Porque saúde, Serginho, é uma coisa, na minha opinião, eu que tenho uma família, a grande maioria, 90% da minha família pertence à área da saúde. Então, a gente, em família, vai dialogando. Conversa com o irmão, conversa com o sobrinho, né? Olha, o que você está achando? Então, tem sugestões. Colegas médicos que querem trabalhar, querem servir, mas não tem condição. Então, por isso que eu estou te falando. O dinheiro tem que ser bem gasto, dá condição ao servidor e pedir para a população que aquele que está lá atendendo, que está tratando com respeito, com educação, que seja também tratado com respeito e educação. Agora, nesse mesmo Dutra, no dia que eu fui ver, eu vi um rapazinho atendendo lá e ele não olhava no rosto da pessoa que estava querendo marcar uma consulta. Eu fiquei observando. Quando ele acabou de conversar com a pessoa, eu falei, moço, vem aqui, você está bem aqui? Você gosta do seu serviço? Por que é que você não olhou no rosto da pessoa? Pô, pelo menos dê atenção, fala, olha, não tenho consulta, mas olha, trate com carinho, com respeito. Quero falar com o seu gerente. Falei com o gerente, falei, ó, esse moço não tem condição de continuar aqui. E a população, a turma brinca comigo, fala, o Bertinho é galinha que bota e não canta o ovo, né? Não é assim. A minha obrigação é fazer, eu não preciso demonstrar o que eu estou fazendo. A minha consciência, o meu travesseiro é que me cobra. O que é que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Ok, Bertinho, acabou o programa. Olha, que pena. O Ribeirão Preto é tão grande, é tão importante para nós, pena que o nosso tempo ele voa, né? Obrigado pela participação aqui, viu? Quem agradece sou eu, Serginho, de estar mostrando, deixando transparecer o trabalho que é da Câmara Municipal e especialmente o nosso trabalho. E o nosso gabinete continua. 3607-4025 é o gabinete 6 aqui, o meu celular 99108-1182 e da minha casa 318-6958.
Beleza, um abraço, viu? Eu é que agradeço. E você que nos acompanhou, fique aí com a nossa programação, tem mais para você. Tchau, tchau.